Nos anos 90, o SBT viveu uma das fases mais marcantes da televisão brasileira. Foi uma década cheia de programas inesquecíveis, vozes que se tornaram parte das nossas casas e personalidades que ajudaram a definir o que era ligar a TV naquela época. Hoje, vamos voltar no tempo para relembrar alguns dos nomes que fizeram história na telinha e que deixaram saudade em quem viveu essa era de ouro. Ajuste a antena e venha com a gente nessa viagem nostálgica. Silvio Santos, fundador do SBT, foi o grande rosto da emissora durante os anos 90. Seu carisma e improviso espontâneo moldaram a identidade do canal. Ele comandou programas como Programa Silvio Santos, Topa Tudo por Dinheiro, Porta da Esperança e Show de Calouros. Também criou quadros icônicos como Jogo dos Pontinhos e Em Nome do Amor. Empresário visionário, expandiu seu grupo com empresas de diferentes setores. Silvio começou como camelô e locutor de rádio antes de virar apresentador. Nos bastidores, sempre incentivou novos talentos. Ele também ficou famoso por sua voz característica e frases marcantes. Durante os anos 90, liderou a guerra pela audiência dominical. Silvio foi pioneiro em programas de auditório no Brasil. Também adorava interagir com a plateia feminina. Suas produções marcaram gerações e se tornaram parte da cultura popular brasileira. Gugu Liberato foi um dos maiores apresentadores do SBT nos anos 90 e principal concorrente de Fausto Silva. Ele comandou sucessos como Domingo Legal, Viva a Noite, Passa ou Repassa e Sabadaço. Seu estilo dinâmico e afetuoso conquistou milhões de fãs. O Domingo Legal marcou época com quadros como Banheira do Gugu, Gugu na Minha Casa e reportagens internacionais. Gugu começou como assistente de produção de Silvio Santos ainda jovem. Ele se destacou pela criatividade e pela habilidade de conversar com todos os públicos. Curiosamente, Gugu também lançou discos, virou personagem de HQ e estrelou campanhas publicitárias. Nos 90, era presença constante em capas de revistas. Sempre evitou polêmicas e manteve imagem de homem de família. Sua carreira é um dos pilares da história do SBT. Gugu também revelou inúmeros talentos musicais e televisivos. Hebe Camargo foi a rainha da TV brasileira e grande estrela do SBT nos anos 90. Seu programa Hebe dominava as noites de segunda-feira com entrevistas, música e humor. Hebe tinha um estilo elegante, humor afiado e espontaneidade incomparável. Entrevistou políticos, artistas e personalidades internacionais. Também ficou famosa pelos selinhos que dava em seus convidados. Hebe iniciou a carreira no rádio e foi uma das primeiras mulheres da TV no Brasil. No SBT, consolidou sua imagem como apresentadora sofisticada e carismática. Sempre defendeu causas sociais e abraçou debates importantes. Tinha forte relação de amizade com Silvio Santos. Hebe lançou moda e influenciou gerações de artistas. Amava música e frequentemente cantava em seu programa. Nos 90, tornou-se símbolo de glamour e autenticidade. Sua carreira foi marcada por respeito e admiração do público. O sofá branco virou seu ícone máximo. Sérgio Malandro trouxe irreverência e humor nonsense ao SBT nos anos 90. Estrelou programas como Hora do Capeta, Show de Calouros, Sessão Premiada e Glu Glu, Ié Ié. Ficou famoso pelos bordões Glu Glu e Rá. Malandro também abria portas misteriosas, cheias de prêmios e micos. Começou como jurado e humorista, até se tornar apresentador. Seu estilo infantil e caótico atraía crianças e adolescentes. Trabalhou com Xuxa e participou de filmes da época. No SBT, alcançou enorme popularidade com quadros de pegadinhas e brincadeiras. Era comum disputar audiência com programas infantis concorrentes. Malandro também investiu em carreira musical e lançou vários hits humorísticos. Tem personalidade espontânea e imprevisível. Até hoje é lembrado por memes e vídeos virais. Nos bastidores, sempre foi querido pelos colegas. Seu humor marcou a década de 90 de forma única e escrachada. Mara Maravilha comandou programas infantis de enorme sucesso no SBT nos anos 90. Apresentou o Show Maravilha, que marcou a infância de milhões. Mara começou como cantora e ficou famosa após participar de programas de auditório. No SBT, desenvolveu um estilo carismático e acolhedor. Cantava, dançava e interagia com crianças diariamente. Teve grandes hits musicais, especialmente no público infantil. Competiu diretamente com Xuxa e Angélica. Mara também entrevistava artistas jovens e grupos musicais. Criou personagens e quadros lúdicos. Ficou conhecida pelo visual colorido e pela energia alegre. Após o SBT, diversificou a carreira em música gospel e reality shows. Também gravou discos temáticos e especiais. Sempre manteve forte presença no imaginário das crianças dos anos 90. Seu programa tinha cenário vibrante e jingles inesquecíveis. Foi um dos maiores nomes infantis da TV na época. Eliana foi um dos maiores fenômenos infantis do SBT nos anos 90. Começou no programa Festolândia e logo ganhou seu próprio programa, o Eliana and Cia, que se tornou líder entre crianças. Seu carisma, figurinos coloridos e músicas infantis se tornaram marcas registradas. Grandes sucessos como
Os Dedinhos, dominaram as rádios e escolas. O programa tinha quadros educativos, entrevistas e brincadeiras. Eliana competia diretamente com Xuxa e Angélica, tornando-se um dos maiores nomes infantis da década. Também lançou dezenas de produtos licenciados, como cadernos, brinquedos e discos. No SBT, consolidou sua imagem de apresentadora jovem e carismática. Seu público era fiel e acompanhava cada novidade. Sempre manteve postura educada e positiva. Além da TV, também fez turnês musicais. Nos bastidores, era conhecida pela disciplina e profissionalismo. A década de 90 foi fundamental para sua carreira. Angélica brilhou no SBT com programas como Casa da Angélica, Passa ou Repassa e TV Animal, antes de ir para a Globo. Chegou como uma revelação adolescente, conquistando o público jovem com seu jeitinho doce e animado. O programa Casa da Angélica tinha música, entrevistas e quadros para crianças e adolescentes. Também apresentou game shows de enorme sucesso. Em paralelo, construiu carreira musical com hits como Voo de Táxi, que virou marca registrada. Angélica foi uma das apresentadoras mais versáteis do período. No SBT, disputava audiência com outras gigantes infantis. Tinha forte apelo publicitário, estrelando inúmeras campanhas. Também participou de filmes e especiais de TV. Sua figura era associada à moda jovem da época. O SBT foi um trampolim essencial para sua projeção nacional. Sua imagem sempre foi ligada à simpatia e ao profissionalismo. Cristina Rocha teve forte presença no SBT nos anos 90, especialmente em programas de debate. Foi apresentadora do Aqui e Agora, telejornal policial que marcou a época. Com estilo firme e direto, tornou-se uma das vozes femininas mais reconhecidas da emissora. Também participou de programas de variedades e entrevistas. Cristina começou no jornalismo e depois migrou para o entretenimento, mostrando versatilidade. No SBT, comandou atrações como o Programa Livre e quadros de auditório. Ficou conhecida por sua postura contundente diante de temas polêmicos. Ganhou respeito do público pela autenticidade. Nos bastidores, é considerada uma profissional extremamente dedicada. Sempre se destacou por abordagens fortes e linguagem acessível. Cristina também estrelou coberturas importantes e entrevistas emblemáticas nos anos 90. Foi um dos rostos mais marcantes da emissora naquela década. Adriane Galisteu teve uma passagem importante pelo SBT nos anos 90, especialmente após ganhar grande visibilidade na mídia brasileira. Na emissora, ela apresentou programas como Passa ou Repassa, É Show, versão inicial, e participou de especiais e atrações musicais. Com estilo moderno, espontâneo e carismático, Galisteu se destacou pelo bom humor e pela habilidade em lidar com convidados ao vivo. Sua trajetória começou como modelo, passando por revistas, eventos e programas de variedades. No SBT, consolidou sua imagem de apresentadora versátil e comunicativa. Também participou de campanhas publicitárias que ampliaram sua popularidade. Além da TV, investiu em teatro, cinema e lançou livros. Nos bastidores, sempre foi conhecida pela disciplina e profissionalismo. Sua presença marcante e sua energia fizeram dela uma figura valorizada da programação do SBT durante a década de 90. Se tornou referência de estilo e comportamento para muitos jovens da época. César Filho foi uma das figuras mais marcantes do SBT nos anos 90, transitando entre o jornalismo e o entretenimento com grande naturalidade. Apresentou o Aqui e Agora, um dos maiores fenômenos jornalísticos da época, reconhecido por sua linguagem direta e popular. Também comandou edições do SBT Repórter, realizando reportagens especiais e entrevistas de grande repercussão. Com dicção impecável, postura calma e voz marcante, César se tornou um dos comunicadores mais respeitados da emissora. Participou ainda de coberturas importantes, incluindo eventos esportivos, celebrações nacionais e pautas internacionais. Sempre foi elogiado pelo público por sua credibilidade e simpatia. No SBT, ganhou espaço também em atrações de auditório, mostrando versatilidade diante das câmeras. Sua capacidade de improviso e profissionalismo fizeram dele um rosto constante na programação. Além da TV, atuou como locutor e mestre de cerimônias. Tinha presença forte diante das câmeras, ajudando a consolidar o SBT como referência em jornalismo popular nos anos 90. Sua carreira na emissora marcou gerações que cresceram acompanhando suas reportagens e apresentações. Jaqueline Petkovic conquistou o público infantil no fim dos anos 90 ao assumir o comando do Bom Dia e Companhia, tornando-se uma das apresentadoras mais queridas da época. Com visual moderno, figurinos coloridos e energia contagiante, Jaqueline encantava as crianças com brincadeiras ao vivo, telefonemas e desenhos animados. Sua simpatia era um dos pilares do sucesso do programa. Além disso, participou do Fantasia, onde mostrou desenvoltura em palco, dança e interação com o público. Jaqueline também atuou como modelo e fez aparições em revistas jovens, tornando-se um ícone adolescente. Sua postura profissional ajudou a consolidar o estilo vibrante da programação infantil do SBT. O programa tinha cenários lúdicos e atmosfera animada, e Jaqueline se destacava como figura
figura central dessa energia. Tornou-se presença constante em eventos e programas especiais da emissora. Seu impacto foi tão grande que muitos adultos de hoje lembram com carinho de suas manhãs diante da TV. Jaqueline marcou para sempre o núcleo infantil do SBT nos anos 90. Luiz Ricardo se tornou uma das vozes e rostos mais característicos do SBT ao longo dos anos 90. Começou como cantor e dublador, mas foi na televisão que alcançou projeção nacional. Tornou-se apresentador do Fantasia, onde comandava quadros, divertia o público e mostrava carisma natural. Também ficou eternamente conhecido como o locutor oficial das chamadas do SBT, emprestando sua voz a programas, promoções e anúncios. Sua tonalidade marcante se tornou parte da identidade sonora da emissora. Ao longo dos anos 90, substituiu Silvio Santos em atrações de auditório, demonstrando a confiança da emissora em seu talento. Participou de coberturas especiais, eventos e campanhas internas. Seu bordão é diversão garantida, marcou o público da época. Além da TV, manteve carreira musical ativa, realizando shows e gravações. Nos bastidores, era muito querido pela sua gentileza e profissionalismo. Celso Portiolli entrou no SBT em 1996 e rapidamente se destacou por sua criatividade e presença carismática. Inicialmente repórter do Domingo Legal, Celso produziu matérias ousadas e divertidas, chamando a atenção de Gugu Liberato e da direção da emissora. Pouco depois, ganhou a apresentação do Passa ou Repassa, tornando-se rosto querido entre o público jovem. Seu humor leve e sua habilidade com improviso fizeram o programa explodir em audiência. Celso também apresentou atrações como Curtindo uma Viagem, programas especiais e quadros de auditório que cativaram diferentes faixas etárias. Nos anos 90, consolidou-se como uma das maiores revelações da emissora. Sua trajetória é marcada por disciplina e dedicação. Participou de coberturas internacionais e matérias radicais, sempre mantendo bom humor. Celso se tornou referência de apresentador versátil, capaz de comandar desde games até reportagens emocionantes. Sua química com o público o transformou em um dos pilares da programação jovem do SBT. Otávio Mesquita trouxe irreverência e humor espontâneo à programação do SBT nos anos 90. Apresentou o Perfil, um programa irreverente em que entrevistava celebridades com perguntas descontraídas, momentos de humor e situações inesperadas. Otávio tinha estilo único, sempre acelerado, divertido e imprevisível. Também participou de reportagens especiais, viagens e eventos da emissora. Suas pegadinhas com colegas nos bastidores eram famosas e frequentemente iam ao ar. Mesmo com tom humorístico, Mesquita sabia conduzir entrevistas sérias quando necessário. Tornou-se um ícone da comunicação divertida no SBT. Seu jeito expansivo conquistou jovens e adultos. Apareceu em diversos programas de auditório e especiais, consolidando sua imagem como apresentador multifacetado. Nos anos 90, tornou-se sinônimo de inovação e ousadia dentro da emissora. Sua marca pessoal sempre foi a autenticidade. Ratinho revolucionou a TV brasileira quando chegou ao SBT em 1998, com o explosivo Programa do Ratinho. Misturando jornalismo popular, humor, debates e quadros icônicos, o programa se tornou um fenômeno de audiência. Ratinho, com estilo direto e sem rodeios, conquistou o público rapidamente. Os testes de DNA eram uma das atrações mais aguardadas. Personagens como Marquito, Faxinildo e Piapoco viraram clássicos da cultura pop. Ratinho já vinha de programas polêmicos em outras emissoras, e no SBT encontrou terreno fértil para expandir seu estilo marcante. Seu programa trazia música, situações inusitadas e histórias emocionantes. Apesar do tom explosivo, nos bastidores sempre foi conhecido por sua generosidade. Nos anos 90, tornou-se um dos apresentadores mais comentados do país. O impacto cultural de seu programa foi enorme, moldando tendências na TV popular. Netinho de Paula teve participação constante no SBT durante os anos 90, embora mais associado à música e posteriormente a outras emissoras. Era presença frequente no Domingo Legal, especialmente em apresentações musicais com o Negritude Júnior. Seu carisma e capacidade de comunicação chamavam a atenção. Com voz marcante, aproximou-se do público de forma espontânea. Netinho representava a música popular brasileira e trouxe diversidade ao entretenimento da época. Também participou de quadros especiais, entrevistas e homenagens na emissora. Sua popularidade cresceu rapidamente, tornando-o figura regular em programas de auditório. Além da carreira artística, Netinho se destacou por ações sociais, ajudando comunidades carentes. Seu estilo simples e próximo fazia dele um dos ídolos jovens dos anos 90. Mesmo não sendo apresentador fixo do SBT, teve importância significativa na programação da década. Sua presença ajudou a dar nova dinâmica ao entretenimento popular. Wagner Montes foi uma das figuras mais emblemáticas do jornalismo policial do SBT. Como integrante do Aqui Agora, marcou época com suas opiniões fortes e postura firme diante das câmeras. Seu estilo direto e muitas vezes inflamado chamava a atenção do público. Wagner tinha forte senso de
justiça e não hesitava em criticar situações de violência e corrupção. Começou sua carreira como ator e modelo antes de migrar para o jornalismo. No SBT, tornou-se um dos rostos mais populares da linha policial. Cobriu casos muito repercutidos nos anos 90, sempre com intensidade característica. Sua presença no programa ajudou a moldar o estilo direto do Aqui e Agora. Além da TV, teve carreira política ativa. Era querido por fãs pela sinceridade e temperamento marcante. Seu legado permanece vivo como referência de jornalismo popular da época. Roberto Cabrini fez parte do núcleo mais sério e investigativo do SBT nos anos 90. Foi um dos principais nomes do SBT Repórter, realizando reportagens profundas e muitas vezes arriscadas. Também trabalhou no Aqui e Agora, onde se destacou por matérias internacionais e entrevistas de grande relevância. Cabrini sempre apresentou postura ética, firme e altamente profissional. Suas coberturas incluíram conflitos internacionais, investigações criminais e temas sociais complexos. Tornou-se conhecido pela habilidade de conduzir entrevistas com precisão. Sua dedicação o transformou em um dos jornalistas mais respeitados do país. No SBT, deixou marca profunda como repórter investigativo. Foi responsável por reportagens que repercutiram nacionalmente. Nos bastidores, era reconhecido por sua disciplina e rigor. A década de 90 foi fundamental para consolidar sua reputação impecável. Lombardi foi um dos símbolos mais queridos do SBT, mesmo sem aparecer na tela. Sua voz inconfundível acompanhava Silvio Santos em praticamente todos os programas nos anos 90. Era ele quem anunciava prêmios, quadros e chamadas do programa Silvio Santos. Começou no rádio e migrou para a TV, tornando-se parte fundamental da identidade da emissora. Sua voz grave e acolhedora é lembrada até hoje. Lombardi também participou de campanhas internas e externas do SBT. Embora raramente visto, era reconhecido em qualquer lugar pela voz. Era extremamente querido nos bastidores, considerado figura carismática e gentil. Trabalhou por décadas ao lado de Silvio Santos, tornando-se um de seus maiores parceiros. Nos anos 90, sua presença sonora estava em quase toda a programação. Ele é lembrado com carinho por gerações de telespectadores. Moacir Franco foi um dos artistas mais completos do SBT, atuando como apresentador, humorista, cantor e ator. Nos anos 90, brilhou no A Praça é Nossa, criando personagens que se tornaram clássicos. Além disso, comandou programas musicais e humorísticos na emissora. Sua habilidade com improviso e humor fino sempre chamou a atenção. Também teve carreira musical sólida, lançando canções populares que marcaram gerações. Moacir participou de especiais, programas de auditório e eventos importantes. Sua versatilidade o tornou uma das figuras mais respeitadas da emissora. Nos anos 90, sua presença constante na programação reforçou o estilo leve e divertido do SBT. Era admirado por colegas pela criatividade e profissionalismo. Seu legado na emissora é extenso e extremamente relevante para a história da TV brasileira.